O Clube do Livro a gente tem todo semestre, o Regis ele passa algumas opções de livro para a gente apresentar. A gente lê os livros, divide grupos, conta a história do livro e geralmente dois livros são selecionados para a gente fazer um júri simulado. É bem legal, assim, se eu pudesse falar para todo mundo da faculdade participar, eu falaria porque é uma atividade muito legal. Eu recomendaria assim para todo mundo. E eu acho que é mais ou menos isso. Obrigado, Sofia. Uhum. Bom, brincadeiras à parte, porque eu estava falando com a Sofia aqui, Gustavo, que é um grande amigo, que é da primeira turma, vocês não me conheceram ainda, mas vão conhecer, porque certamente vou trazer ele de volta em alguns momentos aqui na faculdade. E, gente, a evolução que a gente consegue, principalmente na parte da oratória, com essas atividades, ela é muito significativa, por N razões, tá? Uma delas é o fato da gente, aqui, num clube, não estar para ser julgado. Não tem julgamento, certo, errado. A gente vem aqui para contar uma história. Então, eu sempre falo, quando a gente abre o semestre e vai falar sobre o Clube do Livro, que a nossa principal habilidade, enquanto operador do direito, tem que ser contar uma boa história. A gente tem que desenvolver essa habilidade. Uns já é natural, né, conseguem vir, falar, sem qualquer tipo de intercorrência, outros já precisam treinar mais essa habilidade. Então, o Clube do Livro, ele nos proporciona uma série de vantagens. Como eu disse, a oratória é uma delas. Segundo, capacidade de leitura. Se a gente for imaginar a quantidade de leitura que a gente faz em decorrência da profissão, se eu for trazer isso principalmente para os calouros que estão aqui, eu vou deixar todo mundo assustado, porque o volume é muito alto. E de leitura, que diferente de uma leitura de, né, um clássico, é uma leitura mais pesada, porque a gente vai fazer uma leitura objetiva, técnica e, consequentemente, isso traz uma responsabilidade maior. E quando a gente fala de um processo, o que eu gosto de dizer é o seguinte: o juiz ou juíza vai analisar a peça de vocês principalmente pela forma ou desenvoltura que vocês terão na peça processual. Eu acho que eu já falei, então, se estiver repetindo, ouçam de novo a história, porque vale a pena o seu final. Que eu acho que eu comentei isso com os calouros, e não sei se eu já comentei com os outros, mas vamos lá. Peguei recentemente para fazer uma defesa de uma reclamação trabalhista que envolvia um pedido de rescisão indireta. Então, estava pela empresa, nós aplicamos uma justa causa por abandono de emprego, a funcionária entrou com um pedido de rescisão indireta alegando assédio, que era um ambiente inóspito. Muito bem. Períodos que estão aqui. Vamos os mais. Você falou que está no quarto, Quinto, sexto, sexto, mais alguém? Hã? Segundo, mais alguém? Oitavo, primeira, os calouros. Então, assim, ó, vou falar um pouquinho de processo para vocês poderem entender. Thalita, que está no oitavo, vai ficar mais fácil de você conseguir responder, até porque nós tivemos esse diálogo ontem em sala. Quantas páginas vocês acreditam que seja ideal numa reclamação trabalhista? Nesse tipo de caso, tá? Então, não vou abrir para qualquer tipo, mas nesse tipo de caso. Uma rescisão indireta. é bem direto mesmo, né? No máximo umas 4 páginas, 3 páginas. Se você conseguir desenvolver essa habilidade, vai ser ótimo. Se você conseguir colocar em 3, 4 páginas, porque eu vou te garantir uma coisa. Se você fizer isso, o juiz vai ler. Sim. Tá alegando assédio moral? Tá alegando que por conta de pressão, cobranças excessivas, ela estava pedindo a rescisão indireta, tá? O que mais que tinha no processo? Então, além do pedido de rescisão indireta, ela estava pedindo sobreaviso
porque o meu cliente é uma funerária, então ela, após o horário, levava o telefone para casa. Caso de plantão, essas coisas, se tivesse alguma morte, para ela poder atuar. E estava alegando também o pagamento de comissão por fora. Veja, é isso, mas você está falando de processo num clube do livro, o que que isso tem a ver? História. Estou contando uma história para vocês. Essa história precisou virar uma petição. Pasmem. Petição inicial tinha 150 páginas. Nisso, a gente já entrou com um pedido. Na verdade, não foi nem uma defesa preliminar, porque isso não existe dentro do processo de trabalho. Mas inserimos uma petição intermediária pedindo um despacho com a juíza, alegando que a petição, além de ser prolixa, então, vamos aos termos, prolixa é muito extensa, né, repetitiva, ela apresentava vícios técnicos. Vou dar um exemplo para vocês. Nesse pedido de sobreaviso, que importa em pedido de horas extras, o texto era assim: olha, não tinha hora para entrar, mas normalmente entrava às 8. E também não tinha horário para sair, mas normalmente saía às 6. Não é? Então, vejam, a forma como você coloca o seu texto, como você conta a história, prejudica o resultado final. E aí, vamos lá, aos dilemas que a gente encontra no direito do trabalho. Faltando que não me ouça, né? Mas a justiça do trabalho, gente, é feita para o empregado. Não é para o empregador. É para defender os interesses do empregado. Não haveria razão da gente ter uma justiça do trabalho para defender o empregador. É ele que tem o modus operandi, né? Então, é para defender o empregado. Até aí, tudo bem. Só que o que a gente esperava, ou espera dentro do direito, e que está na Constituição, é que nós tenhamos um juízo imparcial. E isso não acontece. E é esse o grande dilema e a dificuldade que a gente encontra no dia a dia. Nesse caso, como eu estou dizendo para vocês, a gente alegava uma inépcia da inicial, então, a expressão técnica. Inépcia é quando tem erros técnicos que impedem de você apresentar uma defesa correta. Como que eu vou defender uma questão de jornada se ele é confuso na hora que ele está falando qual a jornada que ele exercita? Só que aí vem o que o Juliano colocou. O que está escrito no processo do trabalho? Para quem não teve aula ainda, vai aprender, para quem já teve, vai relembrar. Para que você possa entrar com uma reclamação trabalhista, você precisa apenas de uma breve exposição dos fatos, direito, pedido. É só isso. Mais nada. Então, eu vou alegar uma rescisão indireta. Estou alegando que eu estou sendo cobrado excessivamente pelos meus empregadores. 2, 3 parágrafos, não mais do que isso, porque eu não vou conseguir provar ou comprovar isso em uma peça. Eu vou precisar de depoimento testemunhal. Ah, eu tenho um vídeo. Então, um parágrafo destacando que tem um vídeo que comprova o suposto assédio que está sendo alegado ali. Não tinha nada disso nesse processo, mas beleza. 150 páginas. Aí, mesmo com o despacho, a juíza manteve a audiência, fomos para a primeira audiência. De novo, aquilo que vocês não aprendem aqui, mas é a realidade do mercado. O advogado, ele vem para a briga. Ele não vem para a composição. Quem perde com isso? O empregado. É o cliente. Por quê? Ele gera uma indisposição, não só com o colega, mas gera uma indisposição com o juiz. Porque ele começa a fazer pedidos tão absurdos e tão fora da realidade, que ontem eu estava falando para o pessoal em sala, o que é mais fácil para um juiz? Eu vou brincar com o Juliano, que é da segurança pública. O que é mais fácil? Você deferir ou indeferir? Indeferir. É óbvio. Porque eu vou indeferir. Ele vai recorrer. Deixa os desembargadores trabalharem e eles que se virem com esse problema. E eu vou indeferir. É mais fácil para mim. Agora, quando você tem um bom argumento, quando o argumento é objetivo e ele traz os elementos de prova,
Isso me dá mais trabalho. Porque aí, se eu tiver a minha sentença cassada, vai ficar feio para mim, que aí eu não fiz a minha parte. Mas quando eu tenho uma petição que ela é confusa, é muito mais fácil para mim falar assim, olha, Passa para frente. exatamente. Então, nesse caso, a primeira audiência, aí a gente começa a debater. Eu falo que é prolixo, né, tudo isso que eu já passei para vocês. E aí ele pede para falar. Ele vira e fala assim: já que os advogados estão com dificuldade de fazer a defesa, eu vou ensinar eles a fazer a defesa. Porque o direito constitucional, eu aprendi na faculdade que na petição inicial a gente tem que colocar todos os argumentos. De fato, em processo civil, no direito penal, vocês precisam colocar todos os fatos para que eles possam ser analisados eventualmente numa sentença. Direito do trabalho. Se eu quiser entrar com 10 reclamações trabalhistas diferentes, do mesmo vínculo empregatício, com pedidos diferentes, eu posso. Eu posso distribuir uma reclamação trabalhista para discutir a rescisão indireta, vai demorar mais tempo. Posso discutir, entrar com uma outra reclamação trabalhista pedindo hora extra. Posso entrar com uma outra reclamação trabalhista pedindo diferença salarial. Posso entrar com uma outra reclamação trabalhista pedindo adicional de insalubridade. Então, cada um dos direitos que não foram observados pode gerar um processo diferente. Então, esta fala é uma fala de quem não conhece o processo. E isso também é natural. Vocês vão encontrar muito, porque principalmente hoje, com a questão do marketing jurídico, a gente tem encontrado muita gente que não é da área. Seria a mesma coisa eu querer me arriscar nesse momento aqui a falar alguma coisa da segurança pública que o Juliano domina. Ou, eventualmente, querer falar alguma coisa da educação que você vai saber muito mais do que eu. Então, a gente não vai entrar nesses pontos porque nós trabalhamos em áreas diferentes. Você trabalha com uma parte da educação e eu trabalho com outra, que as fundamentações legais são distintas, né? Então, se a gente pensar sobre isso, nessa primeira audiência ficou mais pesado, porque assim, veja, uma coisa é a gente manter o que vocês vão aprender com Olivas em ética, que é a de manter uma seriedade, uma ética profissional, um zelo pelo processo, porque a atividade do advogado é sempre uma atividade meio, e não uma atividade fim. De novo, eu dou todas essas voltas para voltar nisso daqui que a gente faz. Eu preciso ouvir uma história, traduzir ela para um processo e defender aquilo que é de direito. Mas isso quer dizer que eu tenho que brigar com os advogados que estão do outro lado? Não é inteligente fazer isso. Por que que não é inteligente? Porque amanhã, de novo, eu vou estar lá sentado de um lado, você vai estar sentado do outro e a gente vai estar trabalhando. Então, assim, quanto mais animosidade você cria, mais difícil fica para você conseguir desenvolver o direito. Não preciso nem falar da sua área quando nós estamos falando do poder, né, legislativo, que acontece no dia a dia de uma Câmara Municipal. Fiquei 2 anos aqui na Câmara Municipal de Itajubá, então a gente sabe muito bem como que as coisas funcionam na parte interna. Mas assim, gente, sobre esse processo, voltando nele, nessa primeira audiência, como disse, uma audiência bem conturbada, com alguns ataques, né, pessoais, como eu estou falando, resposta à altura para o advogado. E na segunda audiência, eu estava explicando para o pessoal ontem. Vocês vão ouvir a história, vocês vão absorver o que é de direito, e a função de vocês é fazer uma análise de risco. Quanto que o cliente de vocês vai perder? Perder, ele vai. Justiça do trabalho, lembra? Vocês estão defendendo a empresa, então perder, ele vai. A gente só precisa saber o quanto, tá? Era um processo de R$ 140 mil. Nesses R$ 140 mil, analisando o que era devido, porque o celular ela levava para casa, sobreaviso era devido, não tinha horas extras para pagar. Havia o pagamento de comissão por fora. Então, de fato, haveria diferenças de fundo de garantia, contribuição posterior para o INSS. Então, haviam erros e sempre haverão erros. É uma característica do empresariado brasileiro
E eu vou até dizer que para poder sobreviver, mas não é uma justificativa, né, das mais românticas, mas é uma justificativa. Se ele for seguir estritamente o que está em convenções coletivas, na CLT, a empresa não fica aberta. Ele não dá conta de repassar o custo daquilo para a operação. E aí a conta não fecha. Então, o empresariado realmente assume ali um grau de risco naquilo que ele faz. Por quê? Porque existem N formas de vocês entenderem a relação de emprego. Vamos lá. Vocês têm um contrato educacional, não tem? Vocês entram no portal do aluno de vocês. Lá tem alguma coisa disso daqui que nós estamos fazendo? Em algum momento está escrito lá que além das aulas que vocês têm em sala de aula, as disciplinas que vocês selecionaram, que tem alguma coisa de atividade extra, então a Croton tem um problema. Porque não era para eu estar. Ou não. Oi? Lá está dizendo que existe uma carga horária, né? E dentro daquela carga horária sendo distribuído sempre no final. Entende? Perfeito. Mas a senhora tem lá no contrato que a senhora assina as disciplinas que são cursadas no semestre. Sim. Então, o segundo período, ele tem um número X de horas lá que são contratadas, que são preenchidas pelas disciplinas do segundo período. E essas atividades extracurriculares não estão. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, não é que elas não vão acontecer, é que eu faço coisas que não estão no meu contrato de trabalho. E isso acontece em toda empresa. E vai depender da forma como entrega. Você recebe pela quantidade de horas que você trabalha lá? Você consegue desligar o seu Tô de- celular e não de responder? férias e não sai de férias, praticamente. Todo dia eu trabalho com isso. Acontece, acontece. Só que assim, gente, o que que não pode ter? Excessos. São os excessos que atrapalham. Então, por exemplo, você poder descansar e realmente voltar com a cabeça pronta para uma nova jornada de mais 12 meses, você vai ter que chegar num determinado momento e falar assim, pelo menos um final de semana eu preciso para minha cabeça. Tem jeito não. É. Vou procurar o senhor qualquer hora. É o mundo ideal. Bom, vamos lá. Segunda audiência. Segunda audiência foi a coisa de 15 dias, mais ou menos. Tive uma reunião com o empresário. E aí, na reunião com o empresário, era bem interessante. Por quê? De novo, gente, você pode orientar o seu cliente, tá? Porque tinham mazelas, tinham deficiências. Eu vou entregar isso numa confissão do meu cliente? Não. Isso quer dizer que ele vai, eu não vou usar outra expressão, isso quer dizer que ele vai mentir, Regis? Vai, descaradamente. Porque do outro lado também, se fizer perguntas que são contrárias ao interesse dele, ele vai mentir também descaradamente. Então, não se assustem. E o cliente fica revoltadíssimo. Mas ele está mentindo. Não era assim que funcionava. Eu falei, calma. É assim que funciona dentro do direito. Aqui ele vai defender a história dele, você vai defender a sua história, e compete ao juiz ver quem convenceu melhor ele ali. Ótimo. E aí eu comecei as orientações. Então, ó, ela não levava o celular para casa, tudo bem? Tudo bem. Não levava o celular para casa. Quando você for questionado sobre isso, levava o celular para... Não, ficava na empresa. Não teve uma confusão. Pagamento, como é que era o pagamento? Tudo no Olerite. Não tinha nenhum pagamento por fora. Combinado? Combinado. Falei, ó, agora vem o X da questão. Porque o seu depoimento e nada é a mesma coisa, a não ser que você confesse. Se você confessar, a gente não precisa de testemunho. Então, se você falar que ela levava o celular para casa, morreu esse pedido, ela já ganhou. Se você falar que recebia por fora, morreu esse pedido, não precisa de testemunho. Nós não orientamos testemunho. Por que que nós não orientamos testemunho? Me diga. Porque Falava advogado, me estudou falando isso. tem esse problema também, que aí ele vai responder Perdendo. administrativamente na OAB por conta disso, pode perder a OAB dele. Mas o problema é para testemunha. Quando você instrui uma testemunha, você induz ela a cometer um crime. E a parte não está cometendo. A parte está defendendo o interesse dela. Então, por mais que ela seja pressionada
e o juiz ou juíza fala assim, mas você está mentindo para mim. Não, eu não estou mentindo. E ponto. E acabou. Mas o Juliano disse uma coisa diferente da sua, mas eu estou falando outra coisa. Ponto. É que o cliente vai ficando nervoso também à medida que o juiz vai apertando, ele acaba entregando e sai a confissão. Mas, se ele for firme e não entregar, por que que a gente não orienta o testemunho? Porque, gente, de novo, assim como vocês serão conhecidos pelas petições que vocês fizerem, vocês serão conhecidos se vocês instruem testemunhas ou não. Tem um ex-aluno meu, né, da época de FERC, que hoje a gente milita em lados opostos, né? Eu normalmente estou pela empresa, ele está pelo empregado, que eu já peguei em duas audiências que eu fiz, que ele estava do outro lado, a testemunha mentindo. E quem instrui a testemunha? Certamente, Silvana. Não vai ser a parte que vai pedir para ele, para a testemunha mentir. É o advogado que vai falar, olha, eu preciso que você fale isso. E aí a pessoa fala. Só que ela está preparada para uma pergunta. Se eu fizer a mesma pergunta de forma diferente, ela não vai dar conta de responder. Cai em contradição. Exatamente. E aí, qual a penalidade, gente? Hoje, com o que a gente tem no Justiça do Trabalho de Itajubá, ela é até mais branda. Na época da Cláudia, né, saía preso imediatamente. Hoje, a Ana Paula, ela deixa para sentença, na sentença, se ela realmente entender que o depoimento foi conclusivo e afetou alguma coisa do processo, remete o processo para a Polícia Federal, e a Polícia Federal ela instaura um inquérito para apuração do crime e depois, consequentemente, as penas que ela vai sofrer por conta disso. Então, é muito sério e muito grave você fazer isso. Porque, assim, a realidade de hoje, né? Muito embora a gente esteja voltando de novo um pouco para as audiências presenciais, mas a realidade, um futuro de audiências remotas. Se vocês pensarem nessa metodologia de audiências remotas, eu preciso confiar no Rapone. Preciso confiar que o Rapone é um advogado sério e que ele não vai fazer esse tipo de coisa. Que eu vou saber que a hora que o Rapone estiver aqui, dando o depoimento dele, olhando para uma tela, não vai ter ninguém atrás instruindo aquilo que ele tem que falar ou não. Gente, eu já fiz audiências que a parte ela estava assim, ó. A câmera está aqui, ó. E ela estava aqui, lendo o que ela estava tendo que responder. Já teve audiência que o cara tá debaixo da mesa, né? Foi O aquele juiz vídeo. ele pediu para virar a câmera. Deixa eu ver. É um absurdo. Vira a câmera para debaixo da mesa aí, tá? Mas assim, só para vocês entenderem, né? Nesse caso, voltando ao caso, então, eu pedi para ouvir uma testemunha nossa, da empresa. Só que sem instruir. E aí eu falei para ele, ó, você entender, tomar decisão, se vai fazer acordo ou não, porque não quer fazer acordo. Na outra porta, o empresário ele tem que ter a concepção dos erros e as consequências financeiras, quanto que ele vai perder numa dessas. E aí, ouvi a testemunha. Opa, pode entrar, então tá. Ouvi a testemunha, gente. Uma gerente estava desde 2016, essa reclamante ficou de 2022 a 2024. Então, ela conhecia muito bem a reclamante, né? E aí, você vai levando ou conduz as perguntas de forma a deixar a pessoa relaxada. Então, eu não vou falar igual o juiz ameaçar, que se não responder a verdade, vai responder por um crime federal, nada disso. Eu vou tentar levar o mais próximo possível. Tudo bem? Você conhece a fulano de tal? Não conheço. Ah, que bom. Chegaram a trabalhar juntas? Não, ela trabalhava numa outra loja, eu trabalhava nessa aqui, mas eu sei tudo dela. Falei, que ótimo, isso é muito bom. Você sabe me dizer como é que funciona a questão do celular? Se ela precisava levar o celular para casa? Às vezes, né? Acontece de ter um acionamento. Ah, não, todo dia ela levava. Eu, ótimo. Muito bom. E você sabe dizer se tem uma coisa de pagamento por fora? Ou você paga tudo no Lerite? Não, aí tem pagamento por fora. Vai depender do que vender, como é que é as comissões. Ah, então não entra no Lerite. Não, não entra no Lerite, não.
Mas não é todo mês. Ela quis acrescentar. Não, mas ela quis acrescentar. Ah, não, não é todo mês? Falei, não. Mas quanto tempo ela trabalhou? Falei, ela trabalhou 2 anos. Então, nesse contrato de 2 anos, já que você está desde 2016 na empresa, você é a gerente da RH. Quantos meses você acha que ela não recebeu? 2 anos? Ah, difícil dizer. Não, uma média só. Ah, uns 6 meses eu acho que ela não recebeu. Ponto. Eu já tinha ali todas as respostas que eu precisava, fazer análise de risco e responder para o cliente. Falar assim, ó, que por mais que você esteja orientado, a nossa testemunha já entrega que você deve R$ 45.000 para outra parte. Primeira audiência, uma oferta. Nossa, o cliente não queria oferecer não real. Um salário mínimo, liberação das guias, então era uma reversão na justa causa para uma rescisão sem justa causa, e um salário mínimo. E eles baixaram a pretensão para R$ 29.000. E eu virei para ele e falei assim, ó, a pretensão dele já está ótimo para nós, os 29 mil. Mas eu vou tentar melhorar um pouco mais e reduzir. Mas a minha forma de trabalhar e é o que eu vou ensinar vocês a trabalharem. Todas as conversas de estratégia, inclusive financeira, elas têm que ocorrer antes da audiência. Vocês precisam chegar na audiência com alçada de negociação. Para não ter que acontecer assim, ó. Vamos lá. Melhorou a alçada. Vamos dizer que ele tivesse me dado alçada de R$ 10.000. Eu posso oferecer R$ 10.000 já de cara? Vocês ainda não têm essa experiência, mas eu vou, obrigado, não posso. O X trabalha um balcão de negócio. Então, se eu oferecer o 10, é porque você pode pagar 20. Essa é a conversa, tá? Só que existem formas de você colocar isso agregando outras coisas para que o número na cabeça da pessoa faça, nossa, faz sentido. E aí, né, a hora que o cliente entendeu o risco dele e viu que ia perder R$ 45.000, eu dando uma solução financeiramente mais viável, mas falei, ó, a parte pessoal eu não posso resolver, porque a parte pessoal você vai continuar com esse sentimento de que você fez tudo pela reclamante e que é um absurdo a reclamante entrar cobrando o que é de direito dela. Não está pedindo nada além. Aliás, o que é além ela não vai receber, mas o que é de direito a gente tem que discutir. Muito bem. Abre a audiência. Então, eu tinha esses 30 mil de margem para poder, né, fazer o acordo. E aí, a juíza pergunta se tem proposta de acordo. É diferente você virar e falar direto: olha, eu dou R$ 10.000 e liberação das guias. Você não cria contexto. Você não linka as coisas. Então, como é que começou a fala? Olha, primeiro, eu gostaria de dizer que hoje o proprietário da empresa está aqui acompanhando a audiência, fez questão de estar, e não ia estar lá. Eu só ia estar lá porque a filha dele, que era gerente, falou que não conseguia responder as perguntas do jeito que eu falei que tinha que responder. Aí o pai assumiu. Então ele fez questão de estar aqui, porque ele tem um apreço muito grande pela reclamante, tem uma gratidão pelo tempo que ela esteve na empresa e quer resolver isso da forma melhor possível. Entende as necessidades dela. E por essa razão, a gente tinha oferecido um salário, ela tinha pedido 29 mil, então nós temos uma proposta de R$ 10.000 e a liberação das guias. Acordo fechado. Economizei R$ 35.000 para o cliente nisso daí. Professor, é injusto porque ela tinha direito a 45. Eu vou falar que é injusto a Robin tirar alguém que reconhece que matou outra pessoa. Mas aí é a minha visão do direito penal, tá? Então, pensando da forma empresarial, como eu tenho que pensar, eu sempre vou olhar números e aquilo que eu vou poder reduzir para o meu cliente. E aí, de novo, a gente volta a essa questão da história, de entender, de vocês estudarem, de chegarem preparados para um processo. E quando a gente faz essas dinâmicas ao longo do tempo na faculdade, é para que vocês desenvolvam habilidades que elas são necessárias, que elas são importantes e que no dia a dia a gente acaba não conseguindo
fazer as correções que são importantes e necessárias. Vou trazer alguns exemplos, então não estou sendo nominal, mas exemplos de problemas que nós temos e que a gente precisa corrigir. Nós estamos fazendo atividade aqui hoje. Quais são as duas exigências para que vocês consigam a pontuação? Presidente, Ótimo. Resenha. Como é que eu recebo? E-mail. E-mail. Das mais diferentes formas possíveis. Não tem um padrão. Então, eu tenho gente que no cabeçalho coloca a resenha no cabeçalho do e-mail. É uma dificuldade por não conhecer a ferramenta. Tem formas da gente poder ensinar isso para vocês? Tem. E eu vou trabalhar com eles agora em argumentação jurídica, justamente isso. É a disciplina para a gente passar tudo isso para vocês. Eu quero mandar um e-mail para o Rapone. O título do meu e-mail ele tem que ser objetivo, trazendo, olha, resenha do dia tal, Clube do Livro. Aluno, Luiz Rapone. Aqui é só o meu título. Embaixo, eu vou repetir de novo. Aluno, Luiz Rapone, período, né? Aqui a gente não tem necessidade do registro do aluno, né? Que é o RA, mas em outras faculdades existe, mas aqui não precisa. Mas o nome e o período já ajuda bastante. Do que se trata a resenha, então é um título ali do que vem, para depois vir a resenha. Isso eu estou fazendo uma identificação. Isso é muito chato. Não precisa fazer isso. Imagine a seguinte situação. Vocês vão despachar com um juiz. Ele passa o e-mail da secretaria para você poder mandar o e-mail da secretaria e você não sabe mandar um e-mail para a secretaria. Como é que vai funcionar? Eu estou dando exemplo de um caso que aconteceu hoje. Fiz uma petição, a secretaria errou na hora de fazer o alvará que tinha que fazer para mim, pedi para o Caio ir lá despachar, o Caio foi lá, e aí pediram para enviar um e-mail solicitando a correção. Então não era nem uma petição. Eu não ia voltar de novo com uma nova petição no processo. Era um e-mail que eu ia colocar para identificar onde que estava o erro. Ponto. Então, tudo aquilo que a gente vem falando com vocês, a gente vem falando no sentido de corrigir sem bater. É corrigir de forma que vocês consigam aprender e, às vezes, é fazer uma autorreflexão. Nossa, o Reis falou aquele negócio e falou para mim. Eu não estou falando para ninguém. Eu não vou lembrar o nome de ninguém que eu mandei e-mail que eu vi alguma coisa que estava errado. Não dá tempo de eu fazer isso com todo mundo e de ficar corrigindo aquilo que está errado quando me envia na resenha. Eu leio a resenha, algumas coisas chamam a atenção. Eu tenho pessoas que me mandam resenha que realmente entenderam o conceito, o do porquê da gente fazer a resenha. Então, traz um diálogo mais detalhado do que teve na atividade. Porque, às vezes, gente, eu fico um pouco surpreendido. Não hoje. Hoje, o que eu estou falando para vocês aqui, em quase uma hora, a gente resume em 2 linhas de orientações iniciais. Mas, por exemplo, Semana Magna, que nós temos 3 horas de palestra, eu tenho um parágrafo de resenha. É uma resenha? Eu deveria pontuar? Não, não deveria pontuar, mas eu pontuo. Porque o objetivo é fazer com que vocês estejam com a gente. Esse é o principal objetivo. E a resenha é uma forma de vocês estimularem a escrita. Precisa escrever. Mas é óbvio que eu sempre vou dar toques daquilo que precisa e tem que melhorar. Por exemplo, erros de português. São comum de acontecer. Eu erro, eu escrevo errado, então isso não é um problema. Hoje, as ferramentas até nos ajudam bastante. Acentuação, às vezes a palavra é escrita de uma forma, a gente de outra. Perfeito. Mas eu vou dar um exemplo de algo que me chamou a atenção, saltou aos olhos, e, de novo, não é pejorativo. É para a gente chamar a atenção de erros que são mais grosseiros, no sentido daquilo que a gente precisa evitar de acontecer, mas que podem acontecer. Às vezes até por um erro de digitação. Da Semana Magna, recebi uma resenha que estava assim, palestra da doutora. É comum a gente falar o doutor. Eu não estou colocando a letra U, mas eu não posso escrever D-O-T-O. Doutor.
D-O-U. Doutora. D-O-U-T-O-R-A. Então, comeu a palavra U. Ah, foi em um e-mail. Não, em todos que eu recebi. Estava da mesma forma. Então, um erro de linguagem, que a gente escreve como a gente fala. Então, por isso que quando chega no TCC, e tudo isso daqui vai preparando vocês ao longo da faculdade, chega um TCC impecável. Não tem um erro de português. Pergunta: foi você que fez? A resposta é óbvia. Ou foi a inteligência artificial que fez, ou você pagou para alguém fazer. Vale o risco de fazer isso? E de você chegar para uma defesa e o professor apresentar para você, ó, não é seu? Plágio, Entende? Então, o Clube do Livro, ele vai além das histórias. Ele vai muito além daquilo que a gente traz para vocês. Eu sempre falo, né? E vou trazer você de novo, mas fique tranquilo. Seus pais falam que você tem medo de mim. Eu sei que eu pareço ser bravo, mas o coração é tão grande quanto a braveza que eu demonstro. E o objetivo, gente, é sempre fazer com que vocês sejam melhores do que eu. Essa é a minha principal pretensão, que vocês sejam profissionais melhores do que eu. Então, eu quero que, com as ferramentas que a gente oferece para vocês, que vocês sejam capazes de... Aquilo que o Regis falou é bobeira, é balela. Excluo. Mas aquilo que fizer sentido para vocês, trabalhem para que vocês possam melhorar e, ao longo do tempo, vocês terem essa capacidade crítica em relação àquilo que vocês fazem. Porque, gente, dá um gosto tão grande quando eu pego um advogado do outro lado que escreve bem, e ele sabe traduzir a história como ela realmente aconteceu, ainda que ele esteja criando, não tem nenhum problema. Mas ele fez aquilo de forma séria, honesta, defendeu o cliente dele como ele recebeu para poder fazer. Então, acho isso fantástico. Acho isso muito legal, muito interessante. Tá? Professor, Pois não. posso botar um primeiro caso que o senhor falou? O celular corporativo ele tem que ficar na empresa no final do expediente, certo? Sim. Então, mas se como é que eu falo? Ah, tá. Os subordinados dele, por exemplo, ligaram e falam o celular dele, é de férias. Tá errado, né? Sim. Então, como que foi uma situação dessa? Por exemplo, uma enfermeira que trabalha em um local particular, ela deixou o celular corporativo no outro turno, entrou outra enfermeira. Sim. Só que ela é responsável pela vida de todo mundo. Então, o hospital, tá lá. Toca o celular dela, mas não ganha nada. Tá errado? Totalmente. Aí eu vou dizer para a senhora o seguinte, ó, tem alguns cargos que são cargos de... Confiança. Exato. E cargo de confiança não tem jornada. Trabalho oferecido pelo valor combinado. Exato. disponibilidade. Igual o seu? É, A ser. é o cargo de confiança. Então, a hora que der um incêndio, você vai ter que estar ali para poder responder. 24 horas, celular. Só que você ganha por isso. Você tem que ganhar por isso. Ganhar mais, né? Tem que ganhar mais. Falando Pedro, então, Pedro ganha mais. É. Juliano Certo? também. Entenderam? Bom, vamos lá. Vou provocar aqui mais pessoas que já fizeram com a gente. Ju, fala um pouquinho sobre o ensaio sobre a cegueira, então, já que você já leu. Ensaio sobre a cegueira. Um livro que eu li uma vez, já faz 15 anos, agora eu vou reler. E o que eu me lembro é um livro bastante pesado, escrito pelo José Saramago, faleceu em 2010, um grande escritor português. Esse livro foi lançado em 95. É uma ficção e ele vai demonstrar como que o ser humano ele é sensível a pequenas coisas que podem acontecer com a gente, e principalmente, pequenas assim, né? Mas principalmente quando abala todo mundo de uma reação em cadeia. Alguém que já leu o ensaio sobre a cegueira? Ninguém? Ensaio sobre a cegueira. E esse livro, então, o José Saramago, ele retrata, tá aqui só
spoilerzinho rapidinho. Uma situação bastante complicada. O cara está num semáforo, em uma cidade movimentada, aguardando o sinal abrir para ele poder deslocar o veículo. Um rapaz jovem, muito bem estruturado, vida, casado. E aí, ele sozinho no veículo, quando o sinal abre, ele inicia a marcha ali com o veículo, só que ele é atingido por uma cegueira Branca. branca. A Imagina diferença. que fica tudo escuro, mas, na verdade, ele é atingido por uma cegueira branca e não vê mais nada. E aí, isso aí, para me falar muito, isso aí vira uma epidemia logo de cara. Então, não é nem passando, né? Diversas pessoas vão sendo atingidas por essa cegueira, uns próximos a ele, outros distantes, locais diferentes. E quando vê, uma sociedade inteira está cega. E aí, imagina só, uma sociedade inteirinha cega, o médico cego, o padeiro cego, o político cego, a polícia cega. Então, o caos ele toma conta e o ser humano ele é reduzido a uma miséria tremenda, onde caminha-se sobre corpos. O livro ele é bem pesado, trata uma realidade fictícia assim, bem pesada, mas faz a gente trazer diversas reflexões. Pelo menos eu fiquei pasmo assim, quando eu li e falei, Jesus amado, onde eu estava com a cabeça de imaginar a situação de fome, de miséria, de violência, estupro, de tudo que o ser humano pode oferecer de ruim para o ser humano, ele é complicado quando o calo aperta. Ele é capaz de coisas terríveis. Esse livro vai trazer coisas assim, e deixar a gente arrepiado. Tudo por conta de uma cegueira absoluta. E o que o governo vai, no primeiro momento, tenta fazer para esconder essa epidemia ou tentar cercá-la de alguma forma. É onde começa as maiores atrocidades contra o ser humano. Então, assim, tem que isolar esse povo. Eu fiquei imaginando, sabe quando eu lembrei do ensaio sobre cegueira? Covid. Não sei se você chegou a lembrar, pensar no livro nessa época. E, gente, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer com esse povo? Eu protejo em casa ou eu enfio dentro de um lugar e tranco a porta e jogo a chave fora? Esse livro faz dessa maneira. Pega o pessoal, no primeiro momento, vai jogando num lugar, que eu vou deixar vocês verem que horror que é, tranca a porta. No primeiro momento tinha policiais que atiravam nessas pessoas simplesmente para matar. Depois até eles também são acometidos dessa cegueira e aí vira um caos total. Mas é isso. E depois, em 2000 não lembro se é 2008, 2018, acho que é 2008, ele foi lançado em 95, se eu não me engano, 2008. O Brasil faz um filme. Sabia disso? Não. O O filme. Brasil faz um filme. Eu recomendo a leitura do livro primeiro, depois assistir o filme. Sem dúvida nenhuma. 2008. Tem um detalhe importante aí. A esposa. Calma aí. Calma aí, porque... Então, só falando aqui da questão do filme, que é muito interessante, depois que lê o livro, eu recomendo que assista, porque até o Saramago, quando assistiu o livro, Filme. o filme, ele fala que ele gostou muito, ele faz uma crítica até, e depois ele diz que, até que enfim, ele reconheceu os personagens que ele criou através do filme. Bem interessante essa parte. E no meio dessa história toda, essa cegueira, uma pessoa só não fica contagiada. E aí, o que essa pessoa vive em volta dessa loucura toda, dessa cegueira em massa, é absurdamente desumano. E ela faz de uma maneira brilhante. Brilhante. Igual você falou de reflexão, né? Porque quando eu li, né? Puta, eu li há muitos anos isso daí, então nem pensava assim em pandemia, né? Mas eu faço a mesma reflexão que à época um professor do mestrado nos provocava, eu até falei isso com os calouros, e é aquele exercício de cidadania simples que a gente faz numa pergunta, uma única pergunta. Quantas pessoas em situação de rua vocês viram hoje? Falando hoje mesmo, durante o dia. Eu já não vi. Eu tenho plena convicção, Cantuário, que você passou por algum.
De roupa. Rua. Morador de rua. De roupa eu não faço. Então. Então, de baixo De roupa? tem... Ou... De baixo tem roubado em horas extras, em carga horária, tem direitos que não recebem, Exatamente. entendeu? E não pode tomar providência nenhuma, porque isso é mandado embora. Isso. É. A gente tem, só para saber, 211. Entra de bar? Eu acho que é tanto, que aí a memória da gente, a mente da gente meio que começa a não perceber, ela dá boas pessoas. Entendeu? Só que você nem pode fazer por fora coisa, nosso cérebro. Parece que já você não cabeça, chegar em casa, ficar pensando, ficar. A gente começa a. E você vê os quadros de Magalhães, podem fazer essa pesquisa depois. É um professor da UFMG que deu aula para mim, que ele fala exatamente isso, que a gente não enxerga. Uhum. Porque, tipo, São Paulo, a gente estava passando em São Paulo, você vê muito menos. E lá ela notou a diferença de não ter visto ver cachorro na rua e no mundo. Um lugar que eu fui, que não tem, já vou te ouvir falando isso, que não tem, e você conversando com os comerciantes, eles falam que é uma política pública do município, Gramado. Não aceito. Se alguém for lá, tem que vir para trabalhar. Porque sobra trabalho para todo mundo. Eles não aceitam que ninguém fique na rua. E aí, Tá. Com Santa Catarina, Itajaí, onde fica o porto. Lá não tem, é balneário do lado, 20 minutos. A gente ia muito mais para a praia de balneário, que é melhor. Lá você não vê gente em rua, e não é só isso, é sujeira na rua. Então, é aquilo lá antigamente que eles falavam de vamos fazer um país independente. Morando lá 4 anos, eu entendi completamente. As creches lá parece que é escola particular. O mundo lá é completamente. Você não, lá não parece Brasil. Concordo. É Eu achei completamente bastante bom, né? É. saúde também muito. Mas vejam, aí voltando à questão do livro, do ensaio sobre a cegueira. Eu faço a comparação com essa cegueira branca. A gente não enxerga isso. E aí, assim, para quem é da segurança pública, igual o Juliano, ele tem dados, tem números, porque acaba trabalhando com isso todo dia. Mas para quem não trabalha com isso, né, a gente acaba ficando numa situação assim. E aí, a gente vê de tudo, né? Outro dia, acho que eu estava almoçando aqui na Toca, aqui do lado. E aí tinha um cara do lado de fora, estava olhando os carros lá, e ele falou assim, ô, você arruma uma marmita para mim? Gente, dói. A fome dói, né? Aí você chega no restaurante, pô, estão pedindo ali fora. O que o pessoal do restaurante fala? Não dá, e não é por uma questão. Conheço o Lucas, os donos ali, são pessoas maravilhosas. Falou, ó, não é pela questão da comida, eu dou a comida. Só que o que eles fazem? Ou se você for dar, chega com a marmita aberta. Porque o que eles fazem? Pega a sua marmita, troca por droga. Normal. À noite, principalmente as igrejas que distribuem marmita à noite, a gente vê isso aí todo dia. O pessoal chega na rodoviária com os veículos de igreja, conheço todas as igrejas que falam isso, converso com algumas pessoas, são gente, eu sinto muito, mas a realidade é um pouquinho diferente do que vocês imaginam. Sabe, é uma loucura a pessoa que compra, eles vão trocando para Não, eles trocam entre eles. sabe? O que ele fez, que ficou podendo a comida para chegar lá. A rodoviária, assim, pega a marmita, as vans vão embora, e a gente tá por ali, né? Eu conheço eles por nome e sobrenome. Sim. Eles trocam. Boa noite. Trocam e se prostituem também por conta da marmita. Mas Itajubá tem isso? Tem. Você sabe que o restaurante popular Hum. era marmita para levar. Proibiu. Agora só comer lá por causa disso que vocês estão falando. Sim, sim. Eles pegar para vender, para trocar. É. Agora não faz marmita. Então, eu falo assim, né? Eu gosto muito de lecionar disciplina de argumentação jurídica, porque eu falo que a própria apostila sugere debates que eles são assim muito complexos. Primeira aula ele já fala de aborto, de mulheres que tiveram ou foram acometidas do Zika vírus, né? Na época, não pensando em pandemia, pensando no Zika. E aí, favorável ou contrário?
né? Então já gera uma discussão. Agora, ontem a gente começou a discussão, até deixei para eles para a gente falar um pouquinho mais, questão da liberação das drogas ou não. E é um outro ponto também muito complexo. Por quê? Imagine o seguinte, a gente tem vários olhares, eu não vou falar só dois. Tem, em alguns casos, que a cannabis de forma terapêutica, ela ajuda muita gente. Sim. Mas aí tem o que a gente fala muito de desvirtuar. Pessoas que, ao invés de usar de forma terapêutica, acabam utilizando de forma recreativa. E aí, cada um com a sua realidade. Não estou aqui para fazer julgar quem usa, quem não usa, longe. Mas é para a gente entender a sociedade, ser da segurança pública. Eu até acho uma provocação interessante. Favorável ou contrário? A liberação, na verdade, ela praticamente está liberada. O uso da maconha, né? Existe a restrição penal quanto a isso, mas dificilmente alguém vai preso por conta do consumo, simplesmente. Porque o tráfico, ele é uma coisa muito discutida até hoje, né? Uma norma penal em branco, aí você fica... O delegado já tem dificuldade de entender a questão se é tráfico ou não, se está usando ou não, chega para a justiça, então, o juiz nesse fato. Eu não vejo que o Brasil ele vá voltar a uma proibição ferrenha sobre isso, porque eu até brinco, né? Se o adultério era crime no passado, e aquilo ficou tão claro que quem não foi vai ser, a impressão que dá é essa, né? E que, imagina a justiça ter que prender todo mundo. Dá um passeio agora na Praça do Miro, cruza e sai do PS, vai encontrar problema com 4 pessoas com uma maconha. Vai prender todo mundo? A gente leva para a delegacia, porque ainda continua o uso proibido. A segurança pública não tem que ficar pesando se está carregando algumas gramas ou não. O delegado vai resolver isso aí. E eu já vi gente subir para o presídio simplesmente por uma ponta por conta da situação que foi apresentada. Não é nem a quantidade. Mas eu não acredito que o Brasil caminhe para um retrocesso, e sim para uma desenfreada abertura mesmo. O que eu entendo, professor, e vejo, é que tudo isso, para mim, resume-se na saúde pública. O camarada que é viciado em droga, ele não vai trabalhar na segunda-feira. Nós estamos falando em dados aqui. E de décadas para cá, nós temos um crescimento gigantesco de pessoas hoje vivendo em situação de rua. E só está crescendo. Itajubá é uma cidade de serra. E não era para a gente ver ninguém na rua. E todos que estão na rua não estão porque a casa caiu no desabamento. Estão por droga. E todos têm ficha criminal por conta de manter o vício. Não tem jeito. De dia fica por aí, à noite eles vão pegando tudo que tem na reta. Eles vivem numa situação vulnerável a todas as situações. Ele acaba virando um criminoso por conta da própria exposição. Como o Estado não cuida disso, e acha que tem que prender todo mundo e resolve, a conta não fecha. A maconha, eu converso com Maconha é a porta de é a entrada. porta de entrada. É só a porta de Não entrada. adianta. Porque ele vai querer, de forma recreativa, drogas mais pesadas para o barato ficar cada vez melhor. A mentalidade da pessoa muda, ela passa a viver numa realidade diferente, compromisso, e assim vai. Eu conheço, posso ter algum parente aqui, mas não vou falar nomes. Eu tenho uma pessoa que está presa hoje, segunda prisão dela, modelo aqui em Itajubá, casado com uma pessoa da elite aí, foi casado, na área da saúde, muito bem estruturado. E aí, baladinha e tudo mais, com uma filha pequenininha, tinha acabado de nascer, já fumava maconha, já fumava cocaína, que é a droga que tem um pouco mais de dinheiro. Partiu pro crack num baile, num evento. Não sabe, experimentou. Perdeu a carreira de modelo, perdeu a esposa, perdeu a filha, porque usuários de drogas mais violentas, eles vão perdendo o vínculo com a família. Eles mesmos vão vendo que já não dá mais para ficar, eles vão para a rua. E aí, na rua, vive-se de tudo. Chegou o ponto que, na rua, ele não quis mais ver nem a filha, nem a esposa. Não. E essa pessoa andava só sozinho, pelo lento, mas não adianta.
Ele foi internado inúmeras vezes, então, e depois ele, dezenas de vezes internado, ele retorna para Itajubá, que é lá fora, comete um furto, vai preso, 3 meses ele sai. Depois ele comete um furto à noite, com escalada, patrimônio público, material, e aí tá preso. E tá lá. Então, eu vejo assim, é uma escalada por um precipício. E na segunda-feira, é o que eu falo, é tudo na saúde, vai tudo na saúde pública. Cigarro, o droga que mais mata no Brasil hoje é o álcool. Uhum. E ele é permitido. Uhum. E é o que mais mata, não é o crack, não. Sim. Mas agora libera o resto. A gente não vai conseguir, o SUS não vai lidar com isso aí. Eu falo assim, até respondendo diretamente essa pergunta, que a gente não pode generalizar. Eu vou dizer assim, ó, tem gente que bebe e sabe que vai beber 1, 2 cervejas e não vai beber mais do que isso. Eu estou satisfeito. Tem gente que vai fumar um baseado e falar, para mim tá ok, já deu barato, não quero mais nada. Mas o problema é que, assim, eu até falo de um amigo que eu tenho e ele usou cocaína uma vez e ele virou e falou assim para mim, falou, Reis, se você nunca usou, não use. Por quê? Porque é bom. Eu faço, por exemplo, eu tenho um tio que ele fumou uma faz muitos anos, desde quando eu era criança, eu ia fumar no cantinho dele, meu pai falava, fica quieto, meu pai falava que é cigarrinho capeta, meu pai imagina. E até hoje ele fuma um e ele é tranquilão. Assim, eu sei que ele fuma, ele já é coroaço, nunca saiu disso. E eu tenho uma irmã, minha irmã mais velha, que era viciada em crack. E ela começou com bola de sapateira. Ela baforava bola de sapateira. E daí foi para cocaína, da cocaína foi pro crack. Já faz mais de 10 anos que ela tá no crack. Eu tenho 9 sobrinhos, filhos dela, que é filho do crack, que a minha mãe cria junto com meu pai. E ela não aceita tratamento. De forma alguma, em casa, tem tudo, tipo assim, a gente tem que lidar, andar na rua e ver ela, sabe, de rua, ela não quer ajuda, não quer nada, briga, agride minha mãe, se minha mãe tenta pegar ela, sabe? Então, assim, cada pessoa, eu acho que tem um organismo, cada um reage de um jeito, tem gente que procura. Acho que esse negócio de droga, assim, é muito relativo. Eu converso com boa parte do pessoal que tá aí. Eu gosto de escutar, sabe? Quando tem ali uma oportunidade. E eu entendo claramente que ninguém deles queria estar lá. A minha época, Ninguém queria rural, essas coisas, uma das minhas amigas gostava muito de droga sintética. E um dia ela experimentou o crack, sacava? Foi tão bom, tão gostoso, que ela nunca mais fez na vida dela. Ela falou assim, droga é bom, se fosse ruim, ninguém usava. E ela falou que o crack é muito bom. Ela falou tanto mesmo. Ela não gosta nem de droga cheia. Isso aqui é Não, vou usar, vou ver como é que é. Se talvez o seu organismo já seja propício a ter isso. Aí, Posição química. o que eles falam? O que nas palestras falam? E droga, assim, tem gente que leva, eu entendo, eu acredito também nessa linha, que é uma doença. Como que eu sei se eu tenho essa doença? Vou fazer um teste? Sim. Não faça, porque ele vai despertar. Eu falo, na minha juventude, eu não coloquei essas drogas aí na boca. Graças a Deus. Mas eu tentei fumar lá na roça. Paeiro, sempre passei mal. E aí eu falei, não, fumar não é comigo. Sabe aquela coisa assim? Mas se tivesse despertado, era um fumante. Eu tentei beber álcool. Não gosto da ondinha do álcool. Não me faz bem, não gosto. Toda vez que eu bebi, sempre me lasquei. Sabe, não vou beber. Então eu não bebo álcool porque eu não gosto. Não, mas se tiver despertado. eu tenho. Não sei que o Então, aí, imagina se eu. Por isso que a pessoa experimenta o crack, por exemplo, e ela tem aquele espaço dentro lá de poucos minutos. Pegou. Eu vou só fazer aqui uma montagem aqui, mas eu vou colocar você como um dos líderes aqui, porque você está como um dos calouros. Depois eu te explico o que vai ter que fazer. Tá, mas é apresentar o livro só. Não, pode, tá tranquilo. Acho que o Adriano vai chegar com esse passo. Tá bom, pode deixar. Pessoal, só para finalizar essa história, e eu vou dar um exemplo do que acontece, né? Ou do que aconteceu no passado. Meu avô, ele plantava fumo. E aí, naturalmente, o que aconteceu? Os meus tios fumavam. E o meu pai começou a fumar. Só que meu pai sempre foi preguiçoso. Então ele não tinha capacidade de levar nem o papel para ele poder enrolar e fazer o cigarro dele. Aí um dia ele estava na lavoura, fazendo a limpeza lá do fumo,
E aí ele precisava do papel. Os meus tios, não, pega uma folha aí do fumo mesmo, enrola e você fuma. Gente, passou tão mal. Ele falou que nunca mais ia colocar e nunca mais fumou. Não bateu. Nunca Ele mais bate. Aí, de uva, minha pressão caiu, você mate. Não, a regra é, ó, passe longe. É. Longe de droga. Eu, como eu sou um dos mais velhos, na minha época de adolescente, existiam as festas na cidade que as bandejas de droga passavam entre os convidados. Olha. Era, Nunca vi, gente. Eu sempre estudar na ferrovia. Nunca vi droga. Também já fui. Não, hoje Nunca vi. era na bandeja para os convidados. Quem comprava? Chegava lá, os convidados tinham, assim, dependendo das festas que você ia. Mas você está falando de antigos? Quando eu fui para Festa em casa, particular. Quando eu fui para Portugal em 2009, foi a primeira viagem minha que a gente foi para o intercâmbio. Eu não fui nessa festa, mas alguns colegas que estavam junto com a gente na turma foram. Desse jeito que você falou, que era um ambiente fechado, fizeram isso, cara. As bandejas de espelho, tinha lá cocaína, tinha tudo nas bandejas. Loucura. Bom, gente, seguinte, vamos fazer a divisão das equipes e aí depois a gente volta a falar um pouco mais desses assuntos. Vou começar com o mercador de Veneza. Estava falando aqui com os calouros, e a gente coloca eles como líderes, mas a gente vai auxiliar eles, então vou pedir para vocês também esse suporte. Pedro, vou começar contigo, tá? Você se deu mal porque foi o primeiro nome dos calouros que eu guardei. Então, quem que vai ajudar o Pedro nessa parte da organização, dos veteranos? Qual livro? O mercador. Ah, tá, mas não separou Já o lembra? grupo ainda? Tem. Não, vai montar o grupo ainda. Por enquanto são os líderes. Monta o grupo, mas Oi? são os calouros que montam o grupo. Nós vamos lá na sala deles explicar, porque é uma turminha pequena. Acho que nós estamos com 10. Mas a Entendeu? liderança são só eles. A gente vai colocar eles e os veteranos para a gente poder fazer isso junto e ensinar eles, entendeu? Entende? Ah, tá, mas Mas tá eu separado. Entendi. É só por É a livro. apresentação do livro. Só a apresentação do livro por enquanto. Aí depois, na hora do júri, nós vamos precisar de todo mundo, porque a turma é pequena para a gente poder fazer. Entendeu? Entendi. Bora? Eu posso ajudar. Pode? Essa ajuda é a distribuição. Distribuição e apresentação. Página Para ver. Porque assim, ó, do Pedro vai ser da página 1 à página 12. Entendeu? Mas eu vou colocar na internet depois, pode ficar tranquilo, tá? Tá. Segunda equipe, o seu é... Ricardo. 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 Tá bom. Quem que vai ajudar? José Ricardo. Bora. Eu só olho para os meus liderados que eles já sabem. Tem mais algum calor? Hã? Adriano? Vamos, Adriano? Eu nem sabe o que é, tá chegando. Calma. É algo bom. Fica tranquilo. Adriano. Vamos embora. Qual o veterano que vai ajudar, Adriano? Nossa, obrigado. E? Sofia. Tem o Elias. Elias também está aqui? Vamos, Elias? Vamos, muito bom. Eu vi quem é mais aqui. Ó, a Letícia até olhou para baixo para não olhar, não ter contato visual comigo nesse momento. Joaní, você dá uma mão para ele? Ah, quem? Pro Elias, está lá atrás, ó. Lá? Isso, Beleza. tá bom? É a última parte. Então, Adriana Sofia, da página 24 a 36, José Ricardo e Rapone, da 12 a 24, e o Eliezer Joenira, 36 a 49. Ensaio sobre a cegueira. Quem começa? Veteranos. Quem quer? Pode ser? Pode. Na hora. Eu começo por determinação. Juliano. Quem vai fazer a segunda parte do dia 19? Ensaio sobre a cegueira. Quem quer? Eu não quero fazer contato visual com vocês, porque senão eu vou estar fazendo pressão. Quem quer? Eu faço. Tá bom, Rapone. Obrigado, querido. Ó, do dia 17 de outubro agora. Só lembrando, Adriane, Sofia, Eliezer, Joeni,
do Mercador de Veneza de vocês é para o dia 17 de outubro, tá? Não vai ser para agora. Juliana e Rapone, do ensaio sobre a cegueira, é agora para o dia 19 de setembro. Agora, um mês, né? As duas últimas partes do ensaio sobre a cegueira. Qual o veterano quer fazer? Gente, fazer que eu digo é liderar, tá? Então aí depois. Isso aí que eu gosto. Essa minha turma é isso aí. Bora, Joeni. Quem vai fazer além de Joeni? E aí falta a última parte agora. Obrigado, Cantuária. Você olhou para mim. Muito bem. Vamos lá. Agora, esse eu vou ler junto com vocês, porque eu nem falei sobre ele, porque eu também não li. Mas indicaram e falaram que é uma leitura boa. O Povo contra O.J. Simpson. Quem começa? Sofia? Tá bom. Você quer também? Vamos na sequência? Seu nome? Ederson. Letícia. Calma, meus amores, já vou pôr aqui. Ó, Letícia, o dia 17 de outubro. Quem mais quer? A Thalita, né? Você também quer? Coloca todo mundo junto aqui e a gente faz, tá? Thalita. Tranquilo, Pedro. Voltando aqui. Oi. Tiro dela, eles vão. Ah, vocês vão no grupo só? É. Tá bom. Quem mais? Qual que é o seu nome, Pedro? Natan. Ó, o Natan ali. Qual que é o período seu, Natan? Sexto. Thalita do oitavo. Joinha do segundo. Santuário. Mãe Lara, teria um recadinho, se tiver algo para ela fazer, uma pequena parte, que ela está escondendo. Tá. Você pega com ela, então, essa parte que eu passei do ensaio sobre a cegueira? Tá. Bom? No último? Em outubro eu já vou colocar no grupo para vocês saberem o que é. Então, ele é do Joeli do segundo. Adriano. Sofia está no quarto, né? Ederson, qual o período seu, Ederson? Quarto. A Ponte está no quarto. Qual o período que é o seu? Ao vivo? Qual viu? A Cantuária qual vivo? A Cantuária, ensaio sobre a cegueira. Nossa, difícil. É a última parte. Né? Tá. E a Mailara? Contigo também, e esse daí, do ensaio sobre a cegueira, tá? Tá. Ó, eu já vou colocar na internet. Colocar aqui na nossa comunidade. E a patrona mesmo? Tá? Tudo, né? Outubro. 17 de outubro. Só por aliado. É pouquinho, fiquem tranquilos. Just next. Gente, tá na comunidade já, tá? Eu vou fazer o seguinte. Hoje já vai fazer divisão das equipes. Não, a gente faz no último encontro, dia 17 de outubro. Tá? Nós vamos fazer lá. Ah, tá. Se o cabelo de primeiro. É corrente. Sim. A gente
Eu acho que foi interessante. Porque senão a gente fica. É que eu coloquei ali, eu sempre falo, sempre que às vezes termina um capítulo E começa É, o outro. Tem, no Mercador de Veneza, por exemplo, tem isso. tem uns links, né, que você precisa dele para poder fechar. Sem problema, o pessoal acorda. É pequenininho. O Mercador de Veneza é Ô, Jô, você tá com ele aí? Conta o Mercador de Veneza pra turma. Quem que tá? Não. Ela tá perguntando o Mercador de Veneza se é pequenininho, o livro tá na mão dele. Aqui, ó. É bem pequeno. Querendo. Conta a história, Jô, do Mercador. O Mercador é novo pro primeiro e segundo período. Pode falar, Johnny? São 3 livros que o senhor passou, né? 3. Desses 3 livros, o senhor sabe qual que vai ser trabalhado no júri ou não? O.J. Simpson e Mercador de Veneza. As equipes para leitura e apresentação em diferente tamanho? Em diferente tamanho. Tá. A dificuldade é só a questão do tempo de apresentação. Mas vocês, líderes, é que definem também. Tá. Não necessariamente todo mundo precisa apresentar. Não necessariamente. Você vai me passar depois a relação de quem participou. Tá. Entendeu? Eu e a... Você está na liderança, Thalita. Você tá no J. Simpson no final dele. Não, no final. A Sofia tá, mas a Sofia está 19 de setembro. Você está em outubro. E é 17 de outubro. Está na comunidade. Já está na comunidade lá. Filho. Bom. Está 17 de outubro. Certo? Jô, conta o Mercador de Veneza para nós. Pode vir, vem cá. Não dá, não. Só vai ler. Ah. Boa noite. Vamos fazer diferente. Porque nós já fizemos várias vezes, já falamos várias vezes. Tiveram julgamentos iguais? Dinâmicas iguais? Não. Nada igual. Muito bom. Nada. Agora você pode contar a história. Nada não. Vamos fazer uma passagemzinha rápida. Já deu, rapaz? Já deu? Eu já fui mercador, não é só esse mercador, não. Eu já li tantas coisas que eu tô misturando os personagens. Mas você vai me ajudando aí. Então, o Mercador de Veneza, para quem não leu ainda, é um livro de 1596, de William Shakespeare. É uma peça teatral, na verdade. Recomendo o filme. Alguém já assistiu o filme, Mercador de Veneza? É muito bom. Bom demais. Ele retrata uma Veneza fictícia. São 2 lugares, Veneza e Belmonte, onde alguns amigos, um personagem, ele se apaixona por uma jovem que morava nessa região do Belmonte, só que para cortejá-la ele precisaria de... Não é dote que fala, dote é da mulher, não é? Ou ele também é dote? Era dote. É dote também. Já era dote. Ele precisaria demonstrar que ele tinha muito dinheiro. E como ele não possuía dinheiro nenhum, vivia endividado, ele recorre a um amigo veneziano e pede emprestado esse dinheiro. Só que esse amigo também, ele não tinha recurso, mas ele empresta o seu nome para que esse amigo que precisava desse dinheiro fosse até um judeu, que era um agiota, pedisse dinheiro emprestado em seu nome para doar esse amigo que queria cortejar essa jovem. E nessa época, os judeus eram água e óleo, não se misturavam mesmo, eles eram jogados a sarjeta, viviam trancados e vigiados por soldados nos guetos. Então não se tinha trato nenhum com os judeus. E, andavam com aquelas boinas vermelhas para ser identificado, eram cuspidos na rua, chutados. E eles eram proibidos de ter comércio, de adquirir qualquer bem na região. Só que eles eram muito bons em mexer com dinheiro. São até hoje. E eles viviam emprestando dinheiro. E era ilegal isso à época. Poderiam ser presos por isso. Só que os venezianos também não ligavam porque precisavam dos judeus para fazer esses empréstimos. Então vivia ali mais ou menos nessa situação. Só que esse judeu
E esse veneziano, eu falo, É. eles eram inimigos. O judeu não gostava desse veneziano de jeito nenhum. Ele viu ali nessa oportunidade de emprestar o dinheiro a ele para passar para esse jovem e cortejar lá a moça. É uma oportunidade de uma vingança contra essa pessoa, caso ele não pagasse, e ele tinha uma certeza de que não iria conseguir pagar o valor que ele estava pedindo emprestado. E aí eu vou deixar para vocês lerem o que ele pede nesse contrato. Esse livro, para mim, ele retrata uma questão de contrato, um contrato absurdo, mas ele foi feito, foi assinado, e ao final de tudo que vai transcorrendo nesse romance todo, acaba que esse veneziano não consegue pagar realmente esse judeu o dinheiro que ele havia tomado ali de empréstimo para ajudar esse amigo dele ali nesse namoro. E isso vai a juízo, para que um juiz decidisse o pagamento ali, a efetivação, a execução do pagamento conforme o contrato. Se o contrato fosse realmente promovido, o impacto está se observando, né? Cumpre-se o que está no contrato. E é um negócio assim absurdo. O júri vai transcorrer sobre o júri simulado, vai ser dele também? Vai. O júri vai ser justamente a discussão desse episódio vivido lá em juízo sobre se cumpre o contrato ou não. Se o devedor realmente deve ser culpado pela essa dívida conforme as sanções do contrato ou não. O livro ele já vai trazer uma realidade, uma resposta, mas para quem ainda, o pessoal do primeiro período que ainda não fez júri simulado, não se prendam na resposta do livro, porque o livro vai estar lá, condenado ou não. Só que no júri simulado é diferente. A gente não vai fazer uma cópia, né, professor, do que está no livro. Pode ser que o resultado aconteça conforme o livro, mas o decorrer dessa resposta somos nós que vamos construir na defesa e acusação, levando para o direito brasileiro. Isso. Levando para o direito brasileiro. Sim. Aí fica até mais fácil. Porque na época era bárbaro o negócio. É. Né? Então, é isso. Não vou falar muito porque o livro é pequenininho. Não tem, mas conta. Pequenininho, senão não vou dar nome aqui aos personagens, nem nada. Mas tudo se passa em termos de um contrato. Contrato E aí, absurdo. só para vocês terem noção, mais uma vez, né? Nossa, professor, mas esse é um livro que não vai retratar nada do que a gente vive hoje. Tá, vamos entender. A gente ouve muito a venda de que quando você vai e faz um financiamento de um carro, quantas vezes já ouviram a propaganda? Você que paga parcela de carro e acha que está pagando muitos juros, eu consigo reduzir o valor da sua parcela. Já ouviram isso? Uhum. E o famoso pacto assim observando, hein? Será que eles vão conseguir mesmo reduzir o valor da parcela? A resposta é essa. Não, não consegue reduzir. Seu título de livros que não tem vantagem. Pessoa maior, capaz, né? O contrato foi colocado, ela não foi pressionada a assinar o contrato. Bem, o pessoal do primeiro período que vai participar, e o segundo, né, que não viu o Mercador de Veneza, O segundo também não. aqui eu já vou começar a acontecer, né, já vou começar a ter uma... Vocês vão ver que dá para fugir, sim, dessa ideia desse contrato clássico, né, da liberdade e casal que se interessa ao resto, cumpre o que foi tratado por livre, espontânea vontade, mas trazendo para uma questão mais moderna do contrato, direitos fundamentais e tudo mais, vai ver que dá para discutir isso aí, e é isso que vai ser discutido. Porque senão, dependendo dos contratos, haverá uma carnificina ali no cumprimento destes. Se não houver um equilíbrio, tem que ter um freio. Como é que eu vou criar esse freio? Nós vamos ter que buscar isso lá, com defesa e acusação. É isso aí, show de bola. Na última vez, já aconteceu isso no último julgamento que a gente fez, que a gente participou. Houve uma socialização da questão do contrato. Mas, Tá certo? então, o Obrigado. Mercador de Veneza é pequenininho, é uma peça teatral, vale a pena a leitura, e depois eu recomendo o filme. O filme tem lá um ator lá famoso,
Eu não vi. Não guarda o nome, Alpatinho, coisa assim. Todos? Não, não. E esse acho que tá até no YouTube. É no YouTube mesmo que Tá tá. muito, tá muito. Muito bom. O filme ele é muito bom. Tá Depois bom, que gente. ler, vale a pena pro júri, viu? Obrigado. Vai ler primeiro. Dúvidas? Primeiro período é natural ter dúvidas, então não se preocupem, nós não vamos falar mais sobre isso. Robin vai ajudar bastante a preparar vocês, tá? Mas, por enquanto, na nossa primeira reunião, é isso. Tá joia, pessoal? Obrigado, bom final de semana para vocês. Até a Obrigado. próxima. Semana que vem, carreiras de sucesso. Isso. Carreira de sucesso, supera a AD, eu não sei quem vai que eu invento. Quem vai que eu invento? Aí eu tenho um pouco, acesso trabalho. No grupo. Esse mandou na... PDF, tem que ler o PDF, tá? Tem que ler o PDF. Leia o PDF. Você vai estar Olha no livro dele. Página tem que... Não, por causa da divisão. fazer, tem que Por ser... cada divisão. É igual os Miseráveis. Eu comprei o original, ele é assim escuro, né? Mas 600 leia o páginas. PDF é resumido, as páginas são diferentes. Obrigado. O livro carrega e fica lendo os intervalos. Mas só que as páginas vai bater. A página do página. As páginas, você vai ter que imprimir as páginas que vai ter que Pode até ter ele físico, mas na hora de fazer o nosso trabalho, princípio, por isso, é sempre o PDF. É. Porque naquelas páginas a gente vai fazer referência Bora do ao lado lá, aí pegamos uma escada, subimos lá e conseguimos chegar pra cima, mas rasgou Acho que não. matou dois E tem pessoas. que olhar aí na tabela das aulas. Um prejuízo. Beleza? Só espera daquele filme, hein? The Blight. Pode, sei lá. A gente tocando o vazio. Cara, Eu li e depois apresentar o que eu Mas nós podemos fazer do que falou. Vai ser vídeo, vai entrar e a gente também. Pode anotar aqui a apresentadora, depois eu faço. Comprou 984 06 03 34. Aí vocês chamam eu e a gente vai ajudar. 19 vezes 2. Beleza? Não, falou, tá no exército? Não, no exército. Tá? Meu menino saiu no ano passado. Saiu no ano passado? É.